Muito bem, muito obrigado, irmão, por sua oração. Que Deus continue te abençoando, Joel. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o irmão Lúcio, que está chegando agora. E o irmão Edson, por favor, pode dar início aí e conduzir esse trabalho, irmão. Deus te abençoe. Amém. Já estou preparando aqui, abrindo. Viu, irmão? Se você quiser compartilhar a tela, né? Se você quiser compartilhar a tela, tem uma opção aí de compartilhar a tela. Nos 3 pontinhos você pode clicar e tem uma opção de compartilhar a tela. Aí todo mundo consegue ver ali tela cheia, viu? Tá. Tá um pouquinho lento, mas ele vai. Ok? Todos vendo aí? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte hoje, meus queridos irmãos. Nós vamos finalizar essa parte que nós fizemos sobre tipos de personalidades, o verdadeiro eu, que é uma continuação. E nós vimos quem era o verdadeiro eu, né? Nós tratamos de personalidades, mas nós vimos quem era o verdadeiro eu, certo? Peço ao Senhor que esse servo aqui seja um canal de bênção. Os irmãos, a hora e o momento que quiser perguntar, pode interromper e falar. E aí peço ao irmão Sérgio, por favor, ficar atento aí de alguma mãozinha que possa levantar e eu não perceber, para a gente poder atender o irmão ou a irmã aí. Amém? Vamos em frente. Muito bem. A gente, às vezes, quando a gente começa a tratar algum assunto, por exemplo, se nós falarmos de personalidade, não existe personalidade boa ou ruim. Nós somos o que nós somos. A nossa personalidade é o que é. A nossa personalidade, ela é dada por Deus, né? É claro que existe uma característica toda inicial, né? A qual nós formamos a nossa personalidade inicial, e depois, em momentos da nossa vida, o que acontece? Nós podemos ser influenciados de formas positivas ou de formas negativas. E assim, a nossa personalidade pode adquirir características diferentes, pode ter uma conformação diferente. Agora, o que é importante? É muito importante que a nossa personalidade, quando a gente fala de fé, que ela seja bem usada, que ela seja usada de forma adequada, né? E isso, sem dúvida, a nossa personalidade, aquela personalidade que a gente tem no individual, seja bem usada no coletivo, na igreja, né? Então, quando a gente se batiza, nós já falamos sobre isso, o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida, começa a transformar a nossa personalidade. Quando a gente não se batiza, a gente tem uma diferença. A nossa personalidade, ela pode ser governada pela carne. Então, o que significa governada pela carne? Nós vamos ver. Ou ela pode ser governada pelo Espírito Santo, glória a Deus, né? Por isso. Então, governada pela carne, se nós vivemos o mundo, o que acontece? As nossas influências, quais são? Exposições físicas, psicológicas, sociais, morais, temperamentos correlatos de convívio com pessoas, a nossa forma de criação, o próprio imaginário, né? Tudo que a gente vive, assiste, participa, tudo isso tem uma contribuição na formação da nossa personalidade. Ou vamos dizer assim, né?
eu até ouso dizer que, se nós nos convertemos e o Espírito Santo trabalha e vai melhorando a nossa personalidade, isso vai até o fim da nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos chegar lá no final, né? Nós vamos estar lá fiel com Jesus até a morte. Até o fim ele vai estar conosco. E no mundo ainda complementa as ciências, filosofias, comportamentos severos, né? Então, o que são comportamentos severos? Eu cito aqui, por exemplo, eu vim de uma família de muito autoritarismo, muito. E o pai foi muito severo. Mas naquele tempo dele, acho que o que a gente vive, o que ele viveu? Ele viveu um repertório também muito duro, muito difícil, né? E então o repertório dele vivido formou muito boa parte e estabeleceu características na gente, em mim, por exemplo. E aí um tempo na minha vida, né? Eu pensei comigo assim, puxa vida, eu não quero que meus filhos passem por nada do que eu passei. Bom, mas às vezes não é bom. A gente precisa entender bem essas características, por quê? Porque eu também hoje tenho características nos meus filhos, né, que também talvez o próprio repertório que eu não quis reproduzir, parte eu reproduzi. Porque eu tenho filhos que também têm comportamentos, né? É claro que quando eu me converti, estou me transformando, né? É claro que eu nunca fui um pai severo, nada disso. Mas o repertório vivido, o pai que deu para eu ser, foi um pai que um pouco eu reproduzi, aquilo que eu não queria reproduzir. Então, o mundo molda e contribui para a nossa personalidade, né? Quando nós somos governados pelo Espírito, que maravilha, glória a Deus, meus irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai transformando a gente. Mesmo o repertório que eu vivi, né, de autoritarismo, que eu não queria reproduzir, glória a Deus, graças a Deus, o Senhor está me transformando. Eu venho mudando, graças a Deus. Por quê? Porque esta percepção disso que eu estou falando vem da minha família, de ver minha transformação, né? Então, quando nós somos governados pelo Espírito Santo, quando o nosso indivíduo, o nosso coração é tomado pelo Espírito Santo, nós nos tornamos, né, entendidos daquilo que o amor de Deus nos proporciona. Então, nós, dentro de um repertório que nós vamos vivendo, né, nós vamos nos tornando pessoas mais amorosas, pessoas que entendem o comportamento das pessoas, né? Pessoas que, por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho alguns comportamentos, eu tento, com a glória de Deus e a palavra, tentar ajudar naquilo. Nos tornamos mais compassivos, né? Somos pessoas mais abençoadas, participamos mais, né? Quando eu falo participamos mais, eu também vivi um repertório muito assim fechado, né? Nunca fui muito de participar de muita coisa e isso está mudando, né? Por quê? Olha eu aqui, quem diria dentro de partes longas da minha vida, passagem da minha vida, que eu estaria em uma live falando de Jesus, falando de Deus, né? Glória a Deus por isso, por me fazer ser uma pessoa com um repertório diferente. Nós somos mais pacíficos, não é verdade? Embora às vezes nós saibamos que em momentos da nossa vida, às vezes a gente até quer dar uma estouradinha, quer sair dessa situação, né? Às vezes no trânsito, às vezes uma pessoa que fala alguma coisa para a gente, né? Mas nós precisamos ser mais pacíficos. Talvez a questão pacífica aqui é uma questão, por exemplo, talvez é aquela história da gente contar até 10, né? Conta até 10, lembra do que nós fomos orientados, do que nós vemos em Jesus, né?
e damos um outro tipo de resposta, por exemplo, né? Nos alimentamos da palavra para que isso possa ser alimentado exatamente nesse momento para alguma pessoa, né? Eu tenho muito isso na minha casa. Eu tenho que contar até 10, pensar para poder falar de uma forma que, às vezes, aquele emissor daquela mensagem contra a nossa pessoa receba uma outra mensagem retornadas por nós, né? Nós passamos a ser inspirados pelo Espírito Santo, né? A nossa personalidade passa a ser inspirada pelo Espírito Santo. Nos tornamos, nos transforma, né? A caminhar no sentido realmente de Jesus, né? Então, assim, o que a gente entende disso aqui tudo quando nós somos governados pelo Espírito Santo? O amor. O amor tem várias vertentes. Essas vertentes todas é o que nós vamos entendendo. É por isso que cada vez que nós estamos juntos em lives, a gente vê irmãos e irmãs que vão amadurecendo na fé, que é uma coisa muito importante. Como? A gente sabe que a nossa fé, a fé verdadeira, ela tem duas vertentes. Uma é a cultura, que a gente aprende, cada vez mais que a gente entra em live, a gente participa, a gente pergunta, a gente aprende, nós vamos dando cultura, conhecimento para a nossa fé, para o nosso coração. Agora, a outra vertente é aplicar. Então, tudo que nós aprendemos, nós temos que fazer mediante a nossa fé. E o dom é a mesma coisa. Nós temos que trabalhar na igreja mediante a nossa fé em cada dom ou naquele dom que mais se destaca. Amém? Algum comentário, alguma coisa? Estou indo em frente. Olha que interessante. Nós estamos falando isso tudo e nós podemos estar sendo governados pela carne ou pelo Espírito. Mas o que nós temos que observar? Não só a nossa personalidade, mas que os outros têm personalidade diferente. E aí, o que é muito valoroso e importante nesse momento? Destacar o quê? O valor dos dons não são suficientes, né? É preciso reconhecer as personalidades dos outros. Às vezes, a pessoa tem um dom de aplicar algum conhecimento individual no coletivo, na igreja. Porém, a gente precisa entender que ele tem uma personalidade diferente. Como é que está esse comportamento do dom com a personalidade? É por isso que a gente depois vai juntar dons e personalidades. Quando reconhecemos e aprendemos sobre os tipos de personalidade. Então, aí aquela pergunta, né? Puxa vida, será que eu tenho tempo de parar e olhar para isso, para a personalidade? Será que eu tenho tempo de pensar, né? Se eu preciso, se eu quero, se Deus nos diz que nossa igreja tem que crescer, nós temos que olhar para o outro, nós temos que servir, aprender a atender o outro, nós temos que olhar para isso. De uma forma ou de outra, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque vários irmãos dão muitos sinais para nós, se as coisas estão bem para ele, no interior dele, se ele está satisfeito, se ele sente bem na igreja, na comunidade, né? Na comunidade, eu digo no grupo, na igreja, né? Quando a gente aprende isso, o que a gente vê e o que aumenta na gente? A sabedoria de Deus. Então, quando a gente consegue prestar atenção nisso, de entender os irmãos, o dom de cada um e as personalidades, a gente começa a prestar atenção na sabedoria de Deus, a gente começa a entender isso. E o propósito dele, principalmente, né? E aí, tudo isso, né, nos completa e completamos e glorificamos a Deus por isso. Por quê? Porque o trabalho em si de individualização passa a ser muito forte no coletivo. Com certeza a igreja cresce, né? Com certeza a gente, porque assim, quando uma pessoa se sente bem na igreja, ela não é sozinha. Ela tem parentes, ela tem amigos.
quando ela se sente bem, quando ela é entendida, compreendida na igreja, né? O que ela vai fazer? Ela vai replicar, ela vai compartilhar. Esse é um grande ponto importante, meus queridos. Tá? Meus irmãos, fiquem à vontade, hein? Ok? Estou indo em frente. Eu pulei um ponto aí, que é sobre uma base que nós estamos estudando de 4 a 5 tipos de personalidades. Nós falamos isso na aula anterior, eu trouxe aqui só para reforçar. Vamos pensar em personalidade, vamos pensar em fé e vamos pensar em característica de pessoas. Embaixo da foto, essa foto, ela foi do último encontro que, inclusive, está marcado para acontecer agora em abril de novo, lá no caminho de São José dos Campos, com Jacareí, próximo a Campinas. Então, todos estão convidados. Tem que falar com o irmão Pedro Augusto, que é de São José, para se inscrever. Será em março. Em março? Em março? Muito bem, muito bem. Obrigado, Sérgio. Então, nós temos pessoas e características que entram na igreja. São pessoas que estão na igreja. Pode ser um poderoso, dominante, um vibrante, divertido, pode ser um discreto, um caloroso e harmonioso, introvertido, extrovertido. E um discreto, introvertido, esse é um que a gente tem que tomar muito cuidado. É um irmão que a gente tem que trabalhar bastante, né? É um irmão que não pode ficar lá no cantinho sem trabalhar o dom dele, né? E aí, se a gente conseguir entender a personalidade dele, o dom dele cresce. Ele trabalha para o coletivo. É muito importante. Estou indo em frente, hein? Nós precisamos, meus queridos, principalmente dos tipos básicos de personalidade, para quê? O trabalho na igreja. Mas não só no trabalho da igreja, que a igreja é a família cristã, a família de Deus. Mas e a família? A nossa família em casa. Ontem o irmão Sérgio nos deu um spoiler, nos deu um insight, nos deu uma informação que a gente sabe, porém, a família é uma pequena igreja de Deus, né? Uma pequena igreja, né? Então, nós precisamos cultivar nessa igreja as boas personalidades, as boas características. Nós precisamos entender, né? Como o irmão Sérgio falou. Às vezes você tem um pai que chega para a mãe, ou então para o filho, e fala assim: nossa, mas você saiu a sua mãe mesmo, hein? Né? E o vice-versa, né? A mãe chega e fala: nossa, mas você é o jeito do seu pai. Então, como que pode ambientes criados, o mesmo ambiente, mesma criação, ter filhos com personalidades, com características, com respostas na vida de forma diferente? Então, o que a gente entende aí que, inclusive, nós vamos ler Paulo aí do lado. Somos uma fascinante mistura de tudo. A multifuncionalidade, a multissabedoria de Deus é a igreja. E a família é uma pequena igreja. Então, nós precisamos olhar para a nossa família assim como a gente olha para a igreja. Porque quando a gente se converte e tem o objetivo de estar na igreja, nós precisamos olhar para a nossa família, para que ela também se mantenha, né, governada pelo Espírito Santo. Amém? Imagina se nós fôssemos todos iguais. Eu não sei nem se seríamos entediados. Só. Mas nós, talvez, estaríamos todos somente contribuindo para as coisas iguais e nunca para as diferenças, para aquilo que também nos faz trabalhar, faz crescer. Os trabalhos em qualquer instituição não se realizariam se nós não pudéssemos olhar para as personalidades, se nós não entendêssemos as características das pessoas. Imagine na nossa família, né? Às vezes eu estou falando aqui, não é para cutucar ninguém, é para sempre a gente olhar de maneira agora transformados pelo Espírito Santo, nós podemos amadurecer com esse conhecimento, com essa mudança nossa de personalidade, olhando para o indivíduo, olhando para
a congregação, para o coletivo, e olhar para a nossa família, que é um pequeno coletivo também. Então, é por isso que eu fiquei muito feliz de estar junto com o irmão Sérgio e assistindo a live deles, né? Por quê? Porque vai nos dando insights, irmãos, que nós vamos entender para poder trabalhar. O próprio irmão Joel fez uma pergunta muito bacana outro dia, porque ele tem muitos parentes, e a maioria deles são de igrejas, né, diferentes. Então, como trabalhar isso? Como pensar nisso, né? Eu vou dar um outro exemplo. Acho que eu já comentei aqui, não sei, mas, por exemplo, tem um vizinho aqui, um casal de vizinhos aqui, muito bacana, mas muito bacana. Eles não se cansam de me convidar para eu ir visitá-los lá na igreja. Até um determinado momento, eu estava assim meio assustado, meio me segurando um pouco. Mas aí, a semana passada, aconteceu o convite, alguma coisa me disse assim, vai entender, vai aprender. E eu estou me preparando para aceitar um convite e ir lá ver, sem levar nenhuma mensagem, né? Aquelas mensagens impactantes para dizer, nossa, vocês são tudo errado, nada disso. Vou lá para entender, para aprender. Porque se isso for uma abertura de porta, é esse momento que eu tenho que entender e poder praticar essa abertura de porta, né? Se nós não trabalhamos na nossa instituição, que seria a família ou qualquer outra instituição, como seria na igreja? Se nós não olhamos para os dons das pessoas e para as personalidades, né? Só voltando um pontinho aqui, que eu falei do introvertido e falei do discreto. Mas o outro extremo também é importante. Se você pega uma pessoa que é muito extrovertida e ela é muito expansiva, de repente ela comete também algumas coisas que, às vezes, no momento que ela comete, não significou uma boa postura. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar também. Tá certo? Muito bem. As personalidades têm que ser levadas em consideração. Nós já estamos falando isso. Mas para quê? Para o trabalho e saúde da igreja. Mas como? Igrejas e ministérios são compostos de personalidades diferentes. Saudáveis e produtivos. Olha que legal. Ontem nós falamos sobre a igreja ser um hospital, ser uma clínica. Quem esteve presente ontem pôde ver. Porque há todo tipo de pessoa que tem na igreja, que chega na igreja, né? Se a gente olhar para as bem-aventuranças, reforçando o que nós já também falamos, quais são as pessoas que estão na igreja? Os humildes, os perseguidos, os que choram, né? Os sofridos, né? Então, são características e pessoas que tem na igreja. Se nós não olharmos para isso, como que nós vamos, né, poder ajudar, né, amadurecer a congregação, a igreja, né, fazer com que o individual de cada um cresça, porque a gente tem que entender isso, porque o Espírito Santo está transformando a pessoa, está amadurecendo a pessoa na fé, no conhecimento, na cultura, através de toda essa interação entre os irmãos na igreja, né? Para um trabalho em equipe, quando nós temos uma congregação, né, o trabalho deve ser distribuído com pessoas de multiforme personalidades, né? Então, uma liderança tem que ter uma personalidade, um evangelista, uma outra, mas tudo dentro de um contexto que combine para o bem da coletividade. Tá certo? Então, é muito importante a gente entender isso. E aí a gente vai ver, quando nós começarmos a juntar dons e personalidades, nós vamos falar de evangelismo e como as personalidades podem tratar isso, né? O líder para planejar e organizar.
outros empenhados em estratégias, outros pensadores, pessoas que são realizadoras, são aquelas pessoas que, bem orientadas, são pessoas que gostam de fazer, né? Os alegres e extrovertidos são pessoas que trazem momentos agradáveis, que se colocam bem. E os criativos, né? Por exemplo, que geram soluções, que às vezes a gente está lá, todo mundo em liderança, reunido, e um membro também junto lá, e a pessoa chega e dá uma sugestão. Olha que bênção. As mais simples são as mais valorosas, né? E o grupo em si, a igreja em si, com o foco em Cristo e fé, com moral elevada, né? Então, a base de tudo, para a gente entender bem, é fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não pensa na personalidade. Sem fé, o indivíduo não cresce, não usa o dom, não se olha internamente pela personalidade dele, nós não trabalhamos a personalidade dele, o indivíduo não cresce, a igreja não cresce. Tá bem? Estou indo em frente. No individual, nós já falamos. Mas no coletivo, a gente sabe que cada cristão tem características relevantes e predominantes, certo? Na fé, pensando para o trabalho da igreja. Cada um de nós tem uma predominância de característica ou de personalidade. Essa personalidade característica é a base principal que o Espírito Santo vai trabalhar, né? Agora, não quer dizer que ele não vai trabalhar num todo, mas uma característica principal é a que ele identifica, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Porque se a gente identifica que tem uma característica principal, a igreja, o coletivo tem que trabalhar para esse irmão, para que essa característica que vai ser relevante para o trabalho da igreja, ela cresça. Porque aí o Espírito Santo também vai trabalhar, né? É claro que previamente, né, nos convertendo, o Espírito Santo já vai fazer isso. Mas nós precisamos entender por quê? Porque existe o que nós falamos sobre cultura e aplicação. Então, essa característica dele, do irmão, tem que aplicar na igreja. Tá certo? Princípios úteis para se relacionar bem com todos, né? Então, vamos dizer que é o seguinte: temos personalidades, temos características, mas existe uma base importante, que é o seguinte: quando se fala de fé, nós temos que, independente da personalidade, nós temos que entender que se eu estou numa congregação, eu preciso entender primeiro o que a palavra me fala. E ela diz assim, ó: ame a todos como Cristo ama, mesmo com as suas faltas e pecados. Confie que Deus o ajudará. João 13:34 diz assim: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, olha que lindo, maravilhoso. Se nossa fé, se o nosso foco é Jesus, se mesmo com as nossas personalidades, a base de tudo é fé. Aqui vem a palavra e diz para nós: ame-se uns aos outros. Não adianta eu pegar toda a minha personalidade bonitão, ser tudo, mas não amo o irmão. Não faço o que Lucas 6:46 nos pede. Diz assim o Jesus: por que me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu peço? Então, é muito importante que a gente possa entender esses pré-requisitos. Amém? Vamos em frente. Alguma questão? Alguma observação? Tranquilo? Continuando os princípios. Aceite uns aos outros como Cristo nos aceita.
a aceitação não deve ser baseada na impersonalidade, que eu acabei de falar. Você aceitar o irmão é como ele chegar, né? Ontem o irmão Sérgio citou, né? Venha do jeito que estiver. Então, imagine os irmãos que chegam para congregar. Imagine os irmãos que são batizados, que nós temos que aceitar, né? Independente disso, nós temos que aceitar. Primeiro, amar uns aos outros. Aí vem aquela pergunta, né? Que eu vou reforçar, nós sabemos, tudo é muito, mas assim, é difícil? É difícil. É difícil, mas o foco é fé e Cristo. Não há momento de titubear isso, né? Não há momento. A gente não pode titubear. Se acontecer uma fraqueza dessa, dobra seu joelho, dobremos e oremos para que isso seja corrigido em nosso coração. A palavra em Romanos 15, 7, 8 diz: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, aceitar o irmão é para a glória de Deus. A gente não pode, né? Talvez a gente vá devagarzinho, vai ajudando aos pouquinhos, vai se aproximando, mas não pode haver uma acepção de pessoa. A gente já aprendeu isso. Continuando, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus. Por quê? Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, nós não podemos deixar de aceitar os irmãos que chegam, né? Isso aí é a glória de Deus trabalhando em nós, e é para a glória dele. Amém? Estou indo em frente. Continuando, princípios úteis aí para estar bem com todos. Submeta-se aos outros pelas mesmas razões às quais você se submete a Cristo. Olha só, meus irmãos, a comparação que é feita, né? A gente tem que se submeter ao irmão, às características que ele tem, como a gente faz por Cristo. Aqui é um alinhamento, né, com o nosso próximo, né? Até pelo fato do ensinamento, do entendimento, né? O entendimento da palavra. Nós temos que alinhar os conhecimentos, por isso que existe uma pregação, por isso que existe o evangelismo, tá certo? O mandamento é respeitar e cooperar com seu irmão. A palavra em Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mas tem uma observação para frente que depois eu volto e menciono aqui. 3. Seja paciente com seus irmãos. Essa é uma virtude muito grande, essa é uma característica de uma pessoa, ser paciente. E nós temos que ser pacientes, né? Às vezes a gente até fica meio que querendo tomar uma outra atitude, mas vamos orar nesse momento para ser paciente, né? Assim Paulo instrui o cristão, né? A propósito, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, olha que interessante. Ser paciente é uma característica que nós também vamos sendo transformados. O Espírito Santo vai nos ajudar a nós também evoluirmos espiritualmente, para que a gente possa também trabalhar espiritualmente em cada irmão. A palavra em 1 Tessalonicenses 5, 13 a 17 diz: tenham-nos na mais alta estima. Quem? Com amor, os irmãos, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, né?
Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se, orem continuamente. Olha que maravilha, que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. À medida que nós eu vou trazer para a nossa questão, né? À medida que a gente evolui espiritualmente, à medida que a gente vai participando das lives, que nós vamos entendendo, que nós vamos aculturando a nossa fé, que nós vamos tendo aprendizado, vocês podem ter certeza, irmãos, que o seu amor por Deus, o seu amor por Cristo e o amor dele no nosso interior vai aumentando a ponto do Espírito Santo nos ajudar nessa constituição aí da palavra, em ajudar os irmãos, em estar com os irmãos, ser paciente com os irmãos. Isso é o que importa muito, né? Parece que a gente falando aqui é muito fácil, né? Nós sabemos que não é, né? Mas essa maturidade nossa vai nos dar, né, um caminho para isso. Agora, é muito importante que a gente entenda assim, por exemplo, nós não conseguimos, vamos olhar, vou fazer uma extrapolação aqui. Vamos dizer que se a gente fizesse uma contagem, nós tivéssemos 300 problemas dentro da igreja para corrigir. Nós não vamos corrigir quase que nunca todos de uma vez, muito menos de uma vez, mas nós temos que planejar, nós temos que organizar, nós temos que identificar as personalidades, a gente tem que fazer um plano para trabalhar com pessoa Y, com pessoa X, e é assim que nós vamos conseguir. Nunca parando, mas sempre executando, sempre olhando para as pessoas, sempre se unindo ao irmão, tomando conta do irmão. E esse amor maravilhoso de Deus e o Espírito Santo vão nos ajudar. Amém? Indo em frente. Não julgue seus irmãos. Se você amar seus irmãos, pensará em esperar o melhor dele. Olha que coisa mais linda. Esse é um ponto importante que eu também quero fazer um comentário. Continuando aí, é tão fácil fazer suposições equivocadas sobre os outros, né? Nossa, a primeira impressão que a gente costuma ter, né? Como nossa falha, a gente não deve. Como pensar que alguém é arrogante e, às vezes, na verdade, ela pode ser só uma pessoa extrovertida, ela pode ser só uma pessoa mais direta, ou ela pode ser tímida. Então, essa questão de pressupor, essa questão de ter uma avaliação da pessoa é muito importante, porque a gente não pode julgar. Que eu vou explicar uma coisa. A palavra do Senhor diz aí em Mateus 7, de 1 a 3. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Certo? Isso aí é muito conhecido. Pois da mesma forma que julgarem, nós seremos julgados. Vocês serão julgados. Vou parar aqui um pouquinho. É muito importante que a gente entenda o seguinte. Também já comentamos isso, né? Se a gente ler a palavra, buscar e estudar, a gente vai entender que é assim. Talvez a palavra julgar seja muito forte, mas se fosse trocada pela palavra analisar, é muito importante que nós analisemos as atitudes dos irmãos na igreja. Por quê? Porque se você não analisa, você não compara com a palavra, você não compara com as atitudes corretas que a palavra diz. Então, é muito importante que a gente analise as atitudes. Agora, é fundamental que a gente nunca condene. A gente pode analisar, mas condenar nunca. Por mais que a gente analise e possa querer julgar, a gente não pode condenar nunca ninguém, não cabe a nós. A gente pode analisar e dizer, nossa, essa atitude do irmão não condiz. Aí, o que a gente precisa fazer? Precisa ajudar o irmão, precisa corrigir conforme a palavra, com mansidão, de acordo com Efésios, de acordo com Tessalonicenses, de acordo com todas as passagens que a gente conhece. Então, analisar a atitude a gente até deve, mas condenar, nem pensar. Amém? Então, isso é um ponto muito importante. Aí, em 2 Coríntios, nós temos, examine-se para ver se vocês estão na fé.
Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. No meu ponto de vista, o que isso quer entender, né? Um irmão que tem uma atitude que não é condizente, se ele olhar para ele, ele pode estar nessa situação, né? Ele pode já ser um irmão reprovado. Por quê? Porque talvez ele não venha seguindo o caminho. Então a gente tem que olhar para as atitudes, olhar para as características que estão dando sinais no corpo de Cristo, para que a gente possa corrigir. Isso é olhando para nós, né? Essa visão nossa, olhando para cada um de vocês. O si, né? Eu olhando para mim mesmo. Mas isso funciona para o outro. Quando a gente vira a ótica, o outro lendo, ele vai saber qual é o comportamento que ele tem que ter. Então, é muito importante os sinais, inclusive, que o corpo de Cristo dá, que o irmão dá, que precisa ser trabalhado. Tá certo? Estou indo em frente. Por último, não menos importante, não se esqueça da lei de Jesus, né? Mateus 7,12 diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, olha que coisa mais interessante. Nós estamos falando aqui de nós termos uma reação mediante todo o nosso aprendizado, todo o nosso amor do Jesus e o Espírito Santo em nós para com o irmão. Então, nós não podemos fazer para um irmão aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Isso é muito claro para nós, né? Muito importante que a gente entenda uma outra coisa. Fazer ao irmão é pecado. Agora, por outro lado, não fazer nada também é pecado. Uhum. Se nós estamos vendo um irmão que não está bem, se nós não trabalhamos a personalidade dele, se nós não trabalhamos o individual, se nós não ajudamos, também é pecado. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso, porque não fazer nada também não condiz. Então, é importante que a gente tenha isso muito bem conosco. Quando se trata de personalidade, é fácil esquecer que o que as pessoas querem. Todos queremos coisas parecidas, né? Quando as pessoas entram numa igreja, numa congregação, elas têm ansiedades, aspirações, né? E as personalidades começam a falar. Então, todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo gosta de ser amado. Isso é muito importante que a gente saiba disso. Por isso nós aprendemos, né? Ame uns aos outros. Isso é fundamental. Estou indo em frente. Estamos quase fechando, hein? Estamos quase fechando. Verdades sobre as personalidades, para a gente encerrar. Todos queremos ser verdadeiramente ouvidos. Não podemos querer ouvir o irmão só por ouvir, né? Queremos ser compreendidos, né? Às vezes tem irmão que não põe para fora, não fala aquilo que precisa falar. E nós precisamos trabalhar isso e entender, né, o que o irmão quer falar. Queremos ser valorizados. Todos queremos ser valorizados. Quem não quer receber uma palavra, um consolo, né? Ser convidado a participar, estar junto, todos querem. Nós não queremos discussão nem conflito. Para isso não adianta, né? Isso não nos leva a lugar algum. Ajudar e ser ajudado. Isso é fundamental. Pacientes um com os outros. Companheirismo sincero. Competição não é saudável, né? A gente sabe que talvez em algumas situações pregador e pregador fica achando, eu prego mais que aquele, eu prego mais que esse, eu não sei o que, eu sei evangelizar melhor. Isso não cabe no amor de Cristo. Isso não cabe
partir do individualismo para o coletivo, de jeito nenhum. Todos queremos realizar trabalho na igreja, todo mundo quer trabalhar, com certeza, pode ter certeza. Aquele que não quer trabalhar na igreja, com certeza, ele vai se auto-identificar, pode ter certeza. Não gostamos que questionem nossas predileções, né? Entusiasmo ou motivação. Então, assim, na verdade, a gente até fica pensando, não gostamos que questionem nossas predileções. É que, às vezes, quando a gente é pessoas entusiasmadas ou pessoas motivadas, sempre causam alguns pensamentos não muito positivos em outras pessoas. Aí as pessoas começam a analisar e, de repente, querem condenar. Na verdade, não cabe isso no amor de Cristo, né? Isso não é para ser questionado, isso é para ser trabalhado, motivado, para ser uma pessoa entusiasmada, é aquela pessoa que é uma grande ferramenta, né? É uma pessoa que, com certeza, tem uma comunicação muito potente. Então, para fechar, só para a gente relembrar, o verdadeiro eu, quem é o verdadeiro eu, né? Olha essa figurinha do lado aí, né? Eu nem quis colocar uma outra figura, mas para a gente entender que quando a gente, do lado de cá do espelho, se a gente não tivesse o espelho, antes de olhar no espelho, nós tínhamos que já espelhar aquele que a gente crê, sem se olhar no espelho. Mas quando a gente olhar, deveria aparecer aquela imagem daquele que nos ensina, daquele que a gente ama, né? Essa é até uma pequena lembrança, né, para a gente poder entender isso aí, tá? O verdadeiro eu, quando a gente fala em tipos de personalidade, o verdadeiro eu é o dar frutos, independente da personalidade. Mas nós precisamos dar fruto, né? Se nós não damos fruto, se a nossa personalidade, se o nosso dom não é usado, a gente não dá fruto. E aí a gente sabe daquela passagem, né? Que se uma árvore que não dá fruto, poda, ou digo, arranca fora. E aquela que dá fruto, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha. Na prática, o podar é o Espírito Santo trabalhar para que dê mais fruto, cada vez mais. Amém? Irmãos, nós encerramos aqui por hoje, fechamos aí personalidades, o verdadeiro eu. Na próxima semana nós vamos juntando dons e personalidade. Amém? Passo a palavra aí aos irmãos Sérgio aí, agradeço aos irmãos pela atenção e fica abertos aí para comentários.